eu sou Laura Martins, editora assistente de T-Fórum, e estou aqui com Adriana Valério, diretora de TI da Down, Fernando Birman, CIO, e Jorge Naban, analista de estudos e pesquisa do T-Fórum. Hoje estamos no 6º episódio do T-Fórum Series e vamos discutir um pouquinho sobre ESG. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem o convite. Queria começar pedindo para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês e como vocês estão trabalhando com ESG atualmente. Vou começar então. Perfeito. Então, Adriana Valério, estou como diretora de TI na Dow já há 12 anos para a América Latina. Posso dizer que esse tema de ESG na Dow, ele não é novidade, né? O tema atualmente vem ganhando visão nos últimos anos, mas na Dow já faz parte da nossa agenda há mais ou menos 30 anos, né? A gente tem metas globais, decenais, já estamos entrando na 3ª geração dessas metas, e nós estabelecemos uma ambição, né, de ser a empresa de ciências de materiais mais inovadora, mais centrada no cliente, inclusive sustentável do mundo. Então, não é uma meta, uma ambição pequena que a gente tem, né? E aí, nesse sentido, né, a gente traçou uma jornada de descarbonização das nossas operações, em rumo a uma operação carbono neutro até 2050, esse é o nosso principal objetivo aí, e outras metas, né? Metas de, como empresa química, o nosso principal negócio está na área de plásticos, então a gente tem uma meta de fazer com que o plástico, o resíduo plástico seja reinserido na nossa cadeia produtiva e outros materiais reciclados sejam também inseridos na nossa cadeia produtiva, né? Então, a gente tem nessa linha de sustentabilidade, na linha de social, temos uma iniciativa bem afirmativa com relação a combater o racismo estrutural, né? Que a gente sabe que é bem forte ainda aqui no Brasil. E também temos outras iniciativas internas de inclusão de pretos e pardos dentro da nossa estrutura organizacional, dentro dos nossos times. Temos várias redes de relacionamento de funcionários dentro da Dow, onde a gente motiva, né, o tema de inclusão, diversidade e equidade, além do público externo, né, além da sociedade e das comunidades onde a gente está presente. Então, é nessa linha que a Dow procura trabalhar o tema de ESG. Birman, por favor. Sou Fernando Birman, eu sou executivo de TI, eu sou consultor, professor, conselheiro, e eu tive uma longa carreira no Grupo Rhodia, também conhecido mundialmente como Solvay, e mais recentemente uma passagem pela Selen, que foi uma refinaria vendida pela Petrobras ao fundo Mubadala. Então eu também estou nesse ramo química, petroquímica, petróleo, a minha carreira também é nesse ramo, que é um ramo que é muito sensível à sustentabilidade. Eu, pessoalmente, eu trabalhei já no começo dos anos 2000 com esse assunto. Aí eu tive que encaixar a TI numa grade de sustentabilidade, né? A empresa já estava bem evoluída, eu tive essa missão, né? Como é que eu contribuo com a TI para esse objetivo ESG daquela época, que ainda não se chamava ESG. Mas então a minha missão já há quase 20 anos foi encaixar, né, o data center, o que a gente faz com o data center, os contratos, como é que a gente trata o ambiente de trabalho da TI, enfim, era uma matriz bastante grande com uma série de iniciativas. Então, todo esse mundo de ações ESG realmente não são novas também para mim. E ao longo do tempo, eu encaixei os projetos da TI, o portfólio da TI, nos objetivos da empresa, que são, tanto a Rhodia como a Selen, são empresas extremamente comprometidas pela própria pressão que a sociedade faz nessa indústria. Perfeito. E vocês dois comentaram que não é um conceito novo, mas ainda existem algumas dores, eu imagino. Quais ainda são as dores dessas indústrias quando a gente fala de ESG? As dores que a gente vive, né? Indústria química, né? Então tem uma visão muito grande em cima da gente, né? Para a gente minimizar essas dores, né? A gente procura, pelo menos dentro da Dow, procura investir em
em tecnologias, em produtos de baixo carbono, né, para a gente ajudar na redução de emissão dos gases do efeito estufa. A gente tem uma estratégia que a gente chama de descarbonizar e crescer, né? Então, nos últimos anos, de 2015 a 2020, mais ou menos, a gente já conseguiu reduzir em 15% a nossa pegada de carbono, né, e aumentar em 30% o volume de produção que a gente teve. Além disso, a gente também tem um foco bem grande em parcerias, né? A gente procura desenvolver um portfólio de fornecedores diversos, inclusivos, né? Então, a gente trabalha com esses fornecedores para dar mentoria, para desenvolvê-los, dando treinamentos. A gente acredita que trabalhar com eles ajuda não só o nosso negócio, né, a gente se desenvolver como negócio, mas também ajuda as comunidades onde a gente está operando. Então, se a gente for olhar onde a tecnologia está atuando, né? Então, eu tenho um exemplo muito bacana que a gente implementou já em 2015, que é o que a gente chama de Secure Print, né? Aquelas impressões que você manda para a impressora, esquece de buscar ou manda errado e larga lá, né? Isso é árvore que está sendo consumida, né? Então, a gente implementou desde 2015 a senha, né, para você retirar a sua impressão lá na máquina. Isso por mês a gente já mediu, são 100 árvores que a gente salva por mês. Nossa. E mais ou menos 750 litros de água. Outra iniciativa que a gente tem, que iniciou esse ano, uma iniciativa global relacionada ao descarte de equipamentos eletrônicos, né? A gente tem uma parceria, que através dessa parceria, fazendo esse descarte sustentável, etc., porque a gente sabe que tem lá todos os componentes químicos nos equipamentos, a gente já conseguiu medir só esse ano, globalmente falando, 97 mil quilos de CO2 que a gente conseguiu salvar, né, não colocar aí no planeta, e mais ou menos 37 toneladas de equipamentos no mundo. Então, a gente tem, né, dentro de TI, possibilidade de causar um impacto sustentável, social, né, para o planeta e ajudar nos índices de ESG da empresa. A agenda ESG é uma agenda da empresa, né? Todo mundo tem a sua contribuição e nós da TI também temos. E a gente tem essa contribuição com as coisas da própria TI, como ela falou, de impressão, de descarte, coisa muito importante, os contratos, né? O que deu mais trabalho para mim dentro da TI foi refazer os contratos, sabendo que as pessoas estão recebendo corretamente, eliminando problemas eventuais, problemas judiciais, regularizando a situação de todo mundo, enfim, porque você tem muitos terceiros. Então, a gente não tem o controle de toda essa cadeia, porque um contrata o outro. Então, um dos maiores focos foi realmente arrumar a casa nessa questão de contrato de terceiros, que são centenas, né? Em grandes empresas, a gente tem uma cadeia de contratação, tem centenas de pessoas. Mas, voltando ao core do negócio, a gente está, né, em negócios que tem uma pegada importante, né? Tem emissões, tem uma pegada de carbono relevante. Então, a TI também ajuda, através da pesquisa, dando ferramentas para o pessoal que trabalha com o processo, ela ajuda nessa descarbonização, no tratamento de resíduos, enfim. É um apoio indireto, mas é muito mais relevante em termos de retorno para a empresa do que as próprias impressões, né? É o enabler de novo, né? A gente, via Data Analytics, por exemplo, né? A gente consegue trazer dados que vão fazer com que os negócios tenham a tomada de decisão sobre o que fazer relativo a ESG. Perfeito. Agora eu queria passar a bola um pouquinho para o Georges, que vai trazer alguns dos dados da nossa pesquisa. Então, pessoal, a gente tem a pesquisa anual que a gente faz, né? Que é a maior pesquisa aqui da empresa, que é o Antes da TI, a Estratégia. E esse ano nós inserimos um capítulo de ESG nela, né? Ainda está sendo desenvolvido, mas a gente já tem alguns dados interessantes. Em relação ao impacto, né? A sustentabilidade hoje, para 61% das empresas, os temas relacionados a ESG
traz impacto direto sobre a governança e os investimentos na área da TI, para 61% delas. Eu gostaria de saber, em relação ao cenário que vocês estão inseridos, né? Esses investimentos já sofrem alguma Não, causa? com certeza. A Dow precisa publicar, né, os nossos índices de ESG. Então, assim, a gente sabe de pesquisas, né, onde essa métrica, esse índice de ESG é levado em consideração pelos fundos de investimento, por exemplo, né? Então, se tem um fundo de investimento que está investigando uma empresa para investir e essa empresa não tem um índice de ESG ou não mede, ou se tem um índice de ESG que não é bom, não vai ser objetivo para esse fundo de investimento, né? Então, à medida que as empresas necessariamente começam a tomar a decisão de se engajar em ESG, elas começam a ser vistas como empresas de menor risco, empresas, né, mais rentáveis, mais competitivas, e isso traz investimentos. Além disso, tem toda a questão de atração de talentos. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar aqui, o quão o público hoje, né, os jovens hoje buscam trabalhar em locais que vão de encontro aos seus valores, né? Então, uma empresa que tem bons índices de ESG são atrativas e vão atrair os melhores talentos do mercado. Quem não tem, não vai estar nessa competição pelos melhores talentos, né? Então, reter e atrair talentos é outro índice importante. Falando especificamente de investimento, nós, na TI, a gente gere um portfólio de investimento. São vários projetos que a gente tem que arbitrar. Então, todo mundo pede, a área comercial, a área industrial, a área de finanças. E agora, muitos projetos ligados a ESG que acabam tendo um peso maior, né? Eu digo, não é que a questão é como é que você divide esse pacote. Então, dependendo do momento que a empresa está, dependendo do momento da sociedade como um todo, esse pacote ele é dividido de formas diferentes. Hoje, a pauta ESG ela tem uma força relevante. Eu não estou falando de uma forma geral, em todas as empresas. Você não pode deixar aqueles projetos ESG como alguma coisa nice to have, né? Eles começam a ser imperativos. Os projetos de ESG ganham budget mais fácil. Exato. Se a empresa está voltada para esse tema, né? Se tem isso como prioridade. Isso faz sentido com outro dado também que a gente trouxe, né, Jorge? Isso. Atualmente, né, a gente está falando de uma amostra de mais de 550 líderes de TI. 65% deles acreditam que hoje os temas de ESG já têm uma alta ou muito alta relevância dentro do negócio deles. E quando a gente projeta um futuro não tão distante, assim, daqui 2 a 3 anos, esse número já sobe para 81%. Então, é o que vocês estão falando, né? Está ganhando cada vez mais importância e os investimentos em projetos de ESG vêm mais fortes. Deixou de ser uma opção, né? Deixou de ser uma opção. Eu sempre falo muito sobre transformação digital, né? Porque é um assunto nosso, né? Do dia a dia. E eu sempre falo uma coisa que, mesmo que você não faça nada, a sociedade impõe a transformação digital, os novos empregados, né? A nova geração, os clientes, fornecedores, todo mundo impõe. ESG é a mesma coisa, né? A sociedade impõe essa pauta. E a mesma coisa, os novos funcionários, eles querem trabalhar numa empresa mais verde, né? Às vezes um fornecedor, um cliente, um acionista de referência e assim por diante. Então, você não tem a opção de não fazer nada. Dificilmente você vai sobreviver se você não tiver uma agenda ESG, porque a sociedade impõe. A sociedade quer comprar produtos ESG agora, né? Está indo para esse caminho, né? Não estar nessa agenda não te torna competitivo, não te traz valor de mercado. Ninguém vai buscar o seu produto na prateleira, né? Então, é ficar para trás. Não tem como não investir nisso. E quando a gente fala dessas consequências negativas, a gente está falando realmente de uma perda de espaço absurda?
O que pode acontecer com uma empresa que realmente olhe para essa discussão hoje e fale, não, para mim, acho que eu não preciso ter uma agenda ESG? Com o tempo vai perder a competitividade, né? Com o tempo, eu estava comentando nas nossas questões aqui anteriores, né, sobre montar um portfólio de fornecedores diversos, né? São N empresas, né, que a Dow busca. A Dow não vai buscar uma empresa que não esteja com ESG em sua agenda, porque não é compatível com os nossos valores. Então, possíveis fornecedores que não estão com essa agenda deixaram de ser competitivos, né? Estão perdendo competitividade para os outros que nós estamos escolhendo. Então, é muito simples assim, né? No nosso setor ainda tem muitos produtos que você precisa ser muito competitivo. Né? Qualquer centavo a mais ou a menos no preço pode fazer uma diferença para o cliente. Mas tem outras linhas de produto que aí o cliente ele coloca outros fatores, né, como o serviço, o pacote institucional da empresa, aí entra o pacote ESG. Então, sim, existe o risco de perder cliente, existe o risco de perder venda, mesmo na indústria, mesmo fornecendo matérias-primas, porque muitas matérias-primas são especializadas, são produtos que, além do preço, têm algum diferencial, e os clientes de grandes empresas, que são outras grandes empresas renomadas, com marcas a defender, eles se importam. Não é assim, não é que é só isso que importa, né? Claro que preço ainda importa, outras qualificações importam, mas o ESG entrou como uma variável importante no momento da escolha. Por um outro lado, principalmente quando eu converso com outras empresas, né, como jornalista, eu sinto que algumas empresas ainda têm uma dificuldade com a parte de métricas. Tem alguns dados sobre isso também, né, Jorge? Exato. A Adriana falou bastante de todos os indicadores, né, que vocês fornecem. O Fernando também falou, mas aqui a gente também falou sobre os impactos nos investimentos, sobre a TI, só que quando a gente vê os indicadores, o quanto que a TI, né, fornece de indicadores de sustentabilidade para as empresas, 60% delas dizem que não fornecem nenhum tipo de indicador ainda hoje. Qual o impacto disso, né? Dentro da área de tecnologia, uma área tão importante dentro da empresa, que hoje é core de praticamente todas as empresas. Gostaria de saber de vocês um pouco disso. Acho assim, né, a gente estava comentando, o TI é o enabler, né? É quem vai ajudar a definir, através de ferramentas, né? Quais são as métricas. O TI não vai determinar qual é a meta, né? Quem vai determinar qual é a meta é a estratégia da empresa, mas a gente vai trazer métricas que vão ajudar a estratégia da empresa a dizer, bom, perante essas métricas, não estou bem aqui, estou bem ali, onde eu vou manter e onde eu vou avançar e colocar uma meta mais arrojada, né? Então, eu acho que corroborando mais com o que a gente vem falando, o TI ele está ali para fazer o seu papel de ESG, com alguns exemplos que a gente trouxe, né, onde a gente pode colaborar nas métricas em si, mas muito mais para trazer o acompanhamento, as ferramentas que vão fazer com que os produtos sendo desenvolvidos, as tecnologias sendo entregues pela nossa empresa possam realmente baixar a nossa pegada de carbono, ajudar inclusive em programas de inclusão, diversidade e equidade. Né? A gente pode ter ferramentas que ajudam a colaborar com isso. Essa questão de métricas não é só um problema da TI em relação à pauta ESG, é um problema geral. Ainda não existe uma unanimidade com relação à régua que você aplica em todas as empresas, né? Muitas empresas, claro que eu não estou falando da Dow, nem da Rodia, nem de outras grandes empresas que estão muito maduras, mas de uma forma geral, o que a gente vai chegar com a maturidade a critérios, né, mais comuns, métricas mais comuns para você comparar as empresas, para dizer, pô, essa empresa está avançada ou não, ou é tudo, como se chama, greenwashing, né? Quer dizer, é só blá blá blá, para animar os funcionários, para falar para os outros, ou é real? Como é que você compara essas ações? Não? Então, tem uma questão de régua, de uma matriz comparativa de práticas,
de uma apuração mais rigorosa que tá evoluindo. Tá evoluindo, né? Tá evoluindo. Tem aplicações, tem softwares que começam a aparecer para ESG, que vão captar informações de todos os sistemas da empresa e outras informações para dar um quadro mais realista. Mas tudo vem com a maturidade. Eu acho que não é ruim, é natural, né? Faz parte. Por enquanto, o importante é a mobilização. Está todo mundo se mobilizando. Depois, essa uniformização, essa padronização de princípios, de critérios, ela vai vir naturalmente. Você sabe que o Fórum Econômico Mundial ele tem uma iniciativa chamada Métricas do Capitalismo de Stakeholders. Essa iniciativa é justamente, a Dow faz parte, né, se associou aí para justamente trazer esse padrão dos relatórios dos índices de ESG, né, o que deve ser relatado. Então, é verdade, nós estamos nesse momento de transição, o mundo está nesse momento de transição, de se criar esses padrões de como será medido toda essa questão de ESG. A ideia é que o ESG amanhã fique que nem balanço financeiro, tudo, que você já tem uma maturidade, você já tem décadas, séculos de reporte financeiro, contábil, vai chegar no mesmo nível. Quer dizer, você olha, né, e sabe que você está lendo, você consegue comparar empresas, né? Mas isso precisa um pouco de tempo. Então, não é uma crítica que se faz, não é uma crítica razoavelmente comum, mas eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. E ainda que essa régua, né, não seja tão certinha ainda, se vocês fossem falar algumas métricas para uma empresa que ainda não tem a maturidade das empresas que vocês estão e estiveram, o que vocês diriam de um início de métricas? Como começar a ter esse momento? A Dow ela publica desde 2021 um relatório chamado Intersections, um relatório público, onde a gente coloca todas as iniciativas que a gente faz voltadas a ESG, né, projetos específicos e tudo mais. Então, esse relatório ele segue também um outro padrão global, que chama GRI, se não me engano, não me lembro o que significa as letras agora, mas ele dá, então, já uma base, né? Como a gente está falando, está amadurecimento, mas já existe algumas métricas que podem ser padronizadas para que as empresas sigam, né? Então, é dessa forma que a gente busca trazer o que a gente está fazendo de descarbonização, o que a gente está fazendo de inclusão da sociedade, toda essa parte de questão de diversidade, equidade social, é por aí que a gente está indo com as nossas métricas. Aí cada setor é uma conta diferente, são valores diferentes, né? Então, vocês no IT Forum não estão muito preocupados com as emissões de poluentes, né? Mas, em compensação, é uma empresa que é de gente, né? Então, a questão humana, recursos humanos, tem uma relevância brutal, porque vocês são gente produzindo conteúdo, produzindo eventos, tem esse lado. Tem um lado da pegada do carbono dos eventos, tem que ser pensado. Tem um lado da governança, vocês têm também seus stakeholders, têm parceiros e assim por diante. Mas cada empresa ela vai ter um jeito diferente, né, de medir, de se mostrar, né? E prioridades. É óbvio que é muito difícil atacar todos. Hoje, o que está debaixo do ESG é muita coisa. O E, o S tem muitas coisas, né? Então, talvez tenha que escolher, né? Então, o desafio de qualquer empresa que ainda não tenha se engajado é começar a estruturar. Bom, o que eu vou atacar, quais são as minhas prioridades, quem vai fazer isso dentro da empresa, quais os recursos que eu vou colocar. Interno e externo, né? Sempre olhando para o que você faz para a sua empresa e olhando o impacto na comunidade onde você está presente. Eu acho que isso é importante, né? E uma coisa que você falou que eu achei legal.
Não são todas as empresas que vão ter o E, o S e o G. Depende da sua operação, depende do seu negócio. Algumas vão ter mais uma linha do que outras, né? Mas o importante é ter a métrica, é medir e ter um índice publicado disso para que você se torne visível, seu valor de mercado aumente, seja competitivo. Acho que isso é importante. Então, o primeiro passo seria mapear, né? Talvez seja uma confusão até antes de ter uma métrica, né? É entender o que faz sentido ali no contexto de cada um. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada novamente, Adriana Birman, por ter aceitado nosso convite para o sexto episódio do The Forum Series. Obrigada a vocês. Foi Eu que ótimo. agradeço a Obrigada, oportunidade. Jorge. Obrigada a todo mundo que assistiu até o final, o sexto episódio do The Forum Series. E se você ainda não assistiu os anteriores, não deixe de conferir em iteforum.com.br.